Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Quero pedir a você que está com o seu celular na mão, te desconecta agora, irmão. Entrega para o Senhor 50 minutos sem o celular na mão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E eu sei que o Senhor vai falar ao teu coração e vai te recompensar por isso, em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é uma semente e corações. A palavra do Senhor vai trazer para nós, em Mateus capítulo 13, uma parábola que é muito impactante para nós. Não por ser a primeira simplesmente, mas porque Cristo diz que se os discípulos não entendessem aquelas, eles seriam incapazes de entender as que estariam por vir. E aí quando a gente olha para o nosso tempo, hoje nós temos acesso facilmente à vida de muitas pessoas, amém, irmãos? Para não falar de todas, amém? Às vezes você está com curiosidade de saber sobre a pessoa, você vai lá, encontra ela no WhatsApp, no Instagram, entra lá, dá uma fuçada. Isso dá o que, irmãos? É algo comum do nosso tempo já. Tem empresas que já colocam na vaga para que abram o Instagram no tempo quando eles estão concorrendo a uma vaga. Porque a empresa vai fazer o quê? Analisar o que você posta. Então hoje nós temos essa facilidade para ver e ter acesso às pessoas, a ver as pessoas. Nós ainda perigoso, de forma perigosa, levantamos juízo de outra pessoa que nem conhecemos pessoalmente. Pessoas que seguimos de longe. Aí nós analisamos o que postamos e ali levantamos algo do nosso coração sobre aquela pessoa sem nunca ter um encontro com ela. Mas temos, na maioria das vezes, a imagem que essa pessoa decide passar. Muitas vezes verdadeira, outras vezes algo maquiado, pensado para não revelar verdadeiramente quem é. Irmãos, eu não sei se você está alienado não por desleixo, mas sem saber dos escândalos que tem vindo à tona da igreja brasileira. Irmão, cada semana surge algo diferente. Mas eu quero dizer ao teu coração, permaneça firme em Cristo Jesus. Porque Ele declarou, não há nada escondido que não há de ser revelado. Então nós temos visto aquilo que era maquiado, escondido, recebia uma imagem bonita, vindo mostrar a verdadeira face. Igrejas que tinham lideranças abusivas, fraudes financeiras. E agora a semana, uma das mais graves, um pastor que ministrou a ceia no domingo e na segunda foi preso com pedofilia infantil. Casos que nos assustam, que chocam o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração. Porque como essa pessoa, porque nos deparamos com aquilo que a pessoa se permite conhecer. Por isso que a vida no Evangelho, a vida cristã, a vida na comunidade, é uma vida no qual nós precisamos caminhar no dia a dia, para que o coração de verdade seja exposto, porque todos têm uma bênção e uma fraqueza a mostrar. Todos nós temos dons para compartilhar sobre o outro, mas todos nós também temos as nossas fraquezas, as nossas tentações, que precisamos de abrir ao outro para que possamos ser curados, amém? Porque Efésios vai dizer que aquilo que Deus quer fazer, Ele faz agora por meio da igreja. E quem é a igreja? Somos eu e você em unidade. E ao confessar a vocês as minhas dificuldades, as minhas fragilidades e caminharmos juntos, temos uma promessa da palavra que seremos o quê? Curados. Mas preferimos viver uma vida fake. Passamos uma imagem de que não somos verdadeiramente. E nos amoldamos ao que está acontecendo em nossa sociedade. E na primeira parábola que Jesus conta, Ele nos apresenta um reflexo de algo que muitas vezes não conseguimos enxergar facilmente. Nessa parábola que nós vamos decorrer nela hoje,
O alvo de Cristo não está na semente, mas o alvo de Cristo está nos corações, naquilo que nós não conseguimos enxergar. Jesus ele vai trazer para nós um reflexo daquilo que nós não enxergamos, mas que quando a semente é lançada, cada coração se comporta de uma forma, e cada coração, por se comportar por formas diferentes, que vai definir o efeito dessa semente. Por isso que eu não me preocupo com o efeito de pregação. Eu oro, eu busco, porque toda mensagem a nós declarada requer de nós uma resposta. O que eu preciso é estar firmado na verdade e ter a certeza que eu semeei a boa semente. E alcançar o teu coração, o fruto que dela vai dar, está nas suas mãos. Como você chegou aqui, como o teu coração está, como está aquilo que nós não vemos. Então, na parábola do semeador, nós somos apresentados aos reflexos dos corações. E essa parábola, ela tem uma importância ímpar, porque em Marcos 4, quando o Senhor vai dizer sobre ela, e ao explicar dela, Ele vai dizer, então Jesus lhes perguntou, quando eles vão dizer aos discípulos, nós não entendemos, explica ela para nós. Jesus vai dizer, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? E aí nós temos dois caminhos, mas os comentaristas apoiam de uma forma mais veemente. Uma, porque ela é de fácil interpretação, ou que todas as outras estavam baseadas nela. Tem como essa parábola um fundamento. Que todas as parábolas que o Senhor vai trazer sobre o reino de Deus, daqui à frente, tem como fundamento esta primeira, porque ela não é a primeira em vão. E aí nós vamos nos deparar diante disso. Então percebemos que se não entendermos essa, provavelmente não entenderíamos as que viriam, e nesse lugar o Senhor vai nos mostrar tipos de coração que nas pessoas tem quando se ouve a mensagem do Senhor. E hoje, meu irmão, é uma mensagem no qual eu e você vai pegar um espelho e olhar para dentro de nós. Esquece quem não está aqui, esquece quem está do seu lado, para que você avalie o teu coração e como ele chegou aqui nessa noite. Porque isso vai dizer muito como você tem saído daqui os domingos atrás, as programações para trás. Isso vai dizer muito como você vai sair hoje, e vai dizer muito como você vai continuar saindo das próximas programações. De quando você se coloca diante da semente que é lançada. Eu queria que você acompanhasse comigo Mateus capítulo 13, abre comigo por favor. E você que está com o celular, eu te peço, acompanhe na projeção, para que o teu celular não roube a sua atenção, em nome de Jesus, amém? A gente vai começar lendo o capítulo 13, do verso 1 ao verso 9, para que a gente lembre e relembre como é esta passagem, amém? Verso 1, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando os discípulos agora, o texto vai dizer que Jesus ele conta essa parábola diante de uma multidão, amém, irmãos? Mas ele sempre vem para explicar as parábolas para um pequeno grupo. Ele sempre vem, os discípulos que têm esse acesso a ele, para tirar suas dúvidas, mostrar os seus questionamentos. Então, quando a multidão se esvai, os discípulos chegam perto de Cristo e dizem, nós não compreendemos a parábola, nos explique ela. E nós encontramos então
um reflexo dos nossos corações diante de uma semente. E o primeiro coração que nós encontramos, e eu quero que você analise a sua vida e como você tem se comportado, é o coração frágil. Nós encontramos a explicação sobre esse coração no verso 18 e 19, e assim nós lemos: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui nós temos então a visão de um coração fragilizado. É a pessoa que ouve a palavra dia após dia, mas percebemos que por uma fragilidade, Satanás encontra sempre uma brecha e arranca a semente que foi plantada. Por quê? Porque ela não se colocou a compreender o que está sendo exposto, a compreender o ambiente que está, a compreender a semente que é depositada diante dessa pessoa. E por não compreender, o diabo encontra um lugar no meu e no seu coração para roubar aquilo que você não entendeu. Porque a palavra de Deus, ela não tem que simplesmente ser ouvida, mas ela tem que ferir o nosso pensar, ela tem que ferir o nosso intelecto e ferir o nosso coração, para que ela faça morada em nós. Porque aí ninguém me toma mais. Mas cada dia mais chegamos na igreja ou na mensagem que você coloca na sua casa, cada vez mais dispersos. Estamos dentro da igreja, enquanto a mensagem é ministrada, você no celular, filhos no telefone, não entende por que a mensagem não frutifica, porque você não tem espaço para compreender a mensagem. Às vezes eu estou aqui agora falando sobre isso e você está pensando com o depois culto, o pós-culto. E aí a mensagem é lançada, você não compreende, não se debruça para entender e deixar com que ela fira o teu pensamento, o teu coração, e não percebe que o teu coração vai cada dia mais ficando frágil, mesmo que você escute a palavra dia após dia. Mas porque é logo após de você ouvir, por não compreender, o diabo vem e rouba a semente que foi depositada no teu coração. Porque eu não me debrucei em compreender. Essas pessoas, esse coração, são as que sempre estão aqui, continuam participando das reuniões, acham o ambiente maravilhoso. Irmão, eu acho isso engraçado quando alguém diz assim: eu vou na igreja porque lá tem uma energia maravilhosa. Irmão, eu faço, que energia é essa? Sabe assim, assim meu coração fica quentinho. As pessoas que vêm sempre porque eles querem sentir algo, mas nunca querem compreender uma verdade. Porque a verdade machuca, não é, irmãos? A verdade vem e esmaga a gente. E aí, essa pessoa, você percebe que ela se torna refém a essas palavras que aquecem. Ela se torna refém disso. Ela se torna refém. Irmão, se você está aqui hoje refém de cortes de pregação, em nome de Jesus, amadureça na sua fé. É o crente de corte e de rios, que não consegue manter o pensamento focado em entender uma semente que é lançada no teu coração, e de falar assim: Senhor, que essa palavra venha martelar durante a semana na minha vida, que faça sentido essa verdade, assim como a Marisa trouxe hoje. Se você compreender um versículo, viva por ele, obedeça a ele, faça com que ele se torne, faça sentido na sua vida, um versículo, mas porque eu compreendi, aí o diabo não rouba mais.
Aí você percebe, a pessoa vai ficando cada dia mais fragilizada, ela está vindo na igreja, ela vai em todas as programações, ela posta rios cristãos, segue todos os pastores, mas uma fé fragilizada, sabe por quê? Não tem uma semente frutificando no seu coração. Só tem uma mensagem no ambiente rodeando. Eu amo música. Quem gosta de música aqui? Mas quem gosta só de escutar música? Eu gosto de escutar música. Irmão, eu sou movido à música, eu escuto muita música. Mas eu amo parar para entender o que eu estou ouvindo. Só quando não é inglês. Que aí eu tenho que ler. Mas o que eu faço, irmãos? Aí tem vezes assim, cara, eu paro num CD, eu pego uma música e fico ouvindo ela a semana inteira. No CD, né? No Spotify, né, gente? É porque eu sou old school. Você gostou, né? Você gostou agora, né? Te peguei aí, né, Bruno? CD, irmãos. Você pega lá, eu pego um EP, né? Vocês entenderam. Irmãos, aí eu paro porque aí eu compreendo aquela mensagem, aí cada dia, irmão, uma frase daquilo vai ferindo meu coração, que trem vai entrando, que trem vai... E aí a gente tem que fazer a mesma coisa com a palavra, porque a diferença daquele trem que você só tem para ouvir, e às vezes a pregação se tornou isso na sua casa, irmão. Você põe uma pregação para tocar, uma música na televisão e lá vão vazio, não está nem aí no final. Nossa, que palavra moterosa. O que você pegou? O quê? Uma oração no final. E aí você não percebe que a sua fé continua fragilizada dia após dia, porque você não parou para meditar e compreender uma verdade. Porque o salmista, a pessoa, o bem-aventurado apresentado no Salmo 1, ele só é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, porque ele medita dia e noite, e ele tem o seu deleite na palavra. Então ele não simplesmente lê, mas ele tem naquele lugar a sua fonte de prazer, a sua fonte de deleite. E aí ao se deleitar naquilo, ele faz o que? Ele fica ruminando a palavra o dia inteiro. E isso que, irmãos, fortalece ele. Faz ele como alguém, uma árvore no qual a água está o que? Fortalecendo e alimentando em todo o tempo. E ele dá fruto na estação correta. Qual é o seu tempo? Como que você tem se colocado diante da semente, meu irmão? Eu não estou entendendo, pastor, como que eu fico, e eu estou aqui, mas eu permaneço fraco, eu permaneço fragilizado. Irmãos, provavelmente você não está parando para se debruçar na palavra, e o diabo está encontrando espaço no teu coração para roubar a semente que foi lançada no teu coração. De forma prática, às vezes acaba o culto, você não lembra mais do que foi pregado, irmão. Amém? Você não lembra assim, foi uma pregação legal, senti uma coisa, mas quem foi que pregou? Não sei. Foi bênção demais. Mas o que foi? Qual que foi a verdade? Qual foi a pergunta de Deus para você? Qual que foi a ação que Deus está esperando de você nessa semana? O que você está ruminando dela? Já não sei mais, sabe por quê? O diabo já veio. Às vezes é o esporte, às vezes é uma notícia que você está esperando no teu telefone, às vezes é um jogo, irmãos. Corações fragilizados. As pessoas permanecem aqui, mas dia após dia vão denfiando, pois a palavra de Deus não encontra lugar nesse coração, porque sempre tem a semente roubada por Satanás. E esse coração é um coração que tem livre acesso ao diabo. Atos 5:3, quando nós estamos lendo sobre Ananias, o texto diz algo para nós quando Pedro vai dizer para ele. Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo retendo parte do valor do campo? Sabe o que a gente prefere falar? Que o diabo foi astuto. O diabo que nem sei. Aqui que Pedro está dizendo: por que você deu acesso a ele? Por que você permitiu que o diabo encontrasse lugar na fonte da sua vida? Porque Salomão fala, de tudo que você deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Porque dali procede as fontes do viver.
E aí nós caminhamos o quê? Deixando o nosso coração como um lugar aberto. E o diabo tem o livre acesso para roubar a semente dia após dia. Dia após dia. Nós dedicamos sobre tudo, irmãos. Nós colocamos o nosso coração para ouvir sobre tudo. A gente pega e enche a nossa cabeça de tudo que envolve a nossa vida lá fora. Mas não existe esse lá fora, amém? Nós somos um filho de Deus, aqui na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus. Não existe um dualismo, amém? Existe você restaurado e restaurada por Deus e vai refletir Cristo em todos os lugares que você estiver. Mas aí nós enchemos de tudo que envolve a nossa vida, mas da palavra nós não nos debruçamos. Nos satisfazemos em permanecer no raso. E aí o que o diabo faz? Rouba a semente do nosso coração. Sabe a tristeza? Que pode ser que mesmo falando sobre isso, tenha pessoas aqui agora, que o diabo já está pegando essa semente no coração dele. E continuarão com uma fé fragilizada, porque a semente não encontra lugar no seu coração. Sabe por quê? Você não se coloca para compreender uma mensagem. O segundo coração que nós encontramos é o coração superficial. Nós encontramos o verso 20 ao 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com quê? Alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E aqui, interessante, porque lá na parábola, quando o Senhor está dizendo, Ele vai dizer que ele produz rápido. Ele recebe com alegria e rápido dá uma plantinha. Rápido parece algo, só que ele não tem raiz, ele não é profundo, ele está sempre na superficialidade, ele pauta a vida pelo mínimo possível. Qual é o mínimo que um crente deve orar? Nesse lugar, aí você tenta achar isso aí, mas aí você acha a resposta na internet para tudo. Se você fizer essa pergunta no Google, você vai achar um vídeo no YouTube, um blog dizendo isso. Qual que é o mínimo que o crente deve orar? Aí uma pessoa fala assim, se você orar 1 minuto, já de coração vale. Aí o que você faz? Você pauta a sua vida por aquilo. Porque vai ter, a nosso estilo de vida tem que ser, a nossa oração tem que ser um estilo de vida, amém, irmãos? Em todo o tempo em comunhão com o Senhor. É lógico que nós temos que ter o tempo separado, mas aí esse cristão é o que de início recebe com alegria, mas ele sempre vive no mínimo. Qual que é o tempo mínimo que eu preciso de orar? Qual que é o mínimo da Bíblia que eu devo ler? Qual que é o mínimo do culto que eu devo ir para me ter a proteção de Deus por mês? O culto de ceia deve ser o mais poderoso. Aí eu vou mudar o culto de ceia só para te pegar, irmão. Você vai chegar no primeiro culto aqui, não vai ter ceia. Você vai ser obrigado a vir em 2 cultos. Mas nós vamos arrancar você desse mínimo em nome de Jesus. Porque você faz a sua vida, o padrão no mínimo, no raso sempre. Sempre. Nunca consegue se aprofundar um pouco mais no Senhor. Ele até recebe a palavra com alegria, traz vida, a novidade de vida, tudo é novo. Que maravilha esse negócio, esse povo aqui, que é todo mundo legal. Aí todo mundo é legal porque você não se aprofunda, irmão. Todo mundo é chato aqui, começando por mim. Chato, irmão. Eu sou chato, gente. É só vocês me conhecerem. Pegou minha esposa, ela vai falar que eu sou legal, porque eu sou apaixonante pra ela. Sabe que assim, na minha igreja só tem gente legal. Ô, irmão, que isso, irmão? Você não é crente, não? Que tem, só tem lixa aqui, irmão. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. É uma lixa gigante de Deus. Aí sabe por que a gente fica assim? Mas ele é tão abençoadinho, ela é tão maravilhosinha, é porque você não aprofunda. Você nunca teve um choque com ele assim, nossa, eu não sabia que você era assim não, ué. É lógico, irmão. Você sempre ficou no oi, boa noite, paz. Cumprimenta assim, ó, e tchau. Que culto maravilhoso, hein, pastor? Se eu não aparecer mais esse mês,
Você já sabe, né? Sempre lá no raso. E aí não sabe por que não experimenta do sobrenatural de Deus no ordinário da vida. Porque sempre está procurando algo que... Irmãos, nós temos que passar dessa fase em nome de Jesus. De criar raízes profundas em Deus. Tudo que se vê que é alto, é porque primeiro cresceu muito para baixo. Mas muito para baixo. Toda árvore muito grande tem raiz muito profunda. Ainda dá até problema na casa dos outros, né? Que nem é da sua, que nem é, né, Bruna? Porque é uma raiz profunda, né? Irmãos, então nós temos que entender isso, firmar as nossas raízes no lugar certo, fincar as nossas raízes na verdade de Deus, porque aquele que não está firmado de forma profunda em Deus, aí o texto continua dizendo, quando começa a perseguição por causa da palavra, logo esse coração superficial começa a morrer, porque ele não tem o quê? Uma profundidade em Deus e em Cristo para suportar a perseguição que ele vai sofrer agora por dizer que é cristão. Não me diz agora que você virou crente. Aí o que está na superficialidade ele fala, não, só vou um culto, sou. Raízes não profundas. Agora você não vai virar um fanático, né? Agora você não vai parar de rir das nossas piadas, né? Agora você não vai ficar no meu grupo da escola mais. Aí a pessoa que não tem raízes em Deus, ela começa a se fragilizar e a morrer. Outra coisa que acontece muito quando ela é a única que se converte para o Evangelho, eu vou falar só para vocês entenderem aqui, uma família tradicionalmente católica, amém? E uma pessoa se converte, ela começa a ser taxada de que você traiu a religião da família. Bom, isso está acontecendo demais, gente. A gente acha que só acontece lá. Pessoas aqui falam, não, você é até da família, mas você traiu a gente. E essa pessoa só permanece em Cristo se de fato ele estiver a profundidade em Cristo Jesus para suportar isso. Suportar não ser convidado para uma festa de família. Suportar entender, assim, oh, teve um negócio, eu vi uma história, eu não fiquei nem sabendo, ué. Mas por quê? Porque agora eu disse que eu sou cristão. E aí quando vem as perseguições por amor ao Senhor, a gente por parar no primeiro amor e por naquela ânsia inicial, nós começamos a ver que o nosso coração está queimando. João 15, 5, 6 diz assim, eu sou a videira, vocês são ramos, amém? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Assim como esse coração superficial não tem raiz em si mesmo, ele morre. E nós precisamos cada dia mais nos aprofundar no conhecimento de Cristo, firmando mais e mais as nossas vidas na videira verdadeira, onde temos força para suportar as tribulações dessa vida. Uma pergunta para mim e para você, meu irmão: você está fincando as raízes do seu lar na verdade, na videira verdadeira? Ou você tem tempo com seu filho, com a sua família para tudo, mas nunca tem para cantar um louvor, para abrir a Bíblia, para ler? Você nunca tem isso. Aprofunda a tua casa na verdade de Deus, e a palavra do Senhor vai dizer para nós que aquele que não permanece, que não está firmado na videira, esse não dá fruto, porque de nós mesmos nada sai. O fruto é mostrado por aqueles que estão permanecendo em Cristo Jesus, porque Ele é o que dá a vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, para você conseguir permanecer firme diante das tribulações que chegam na sua vida, você precisa de profundidade. Vira para esse irmão que eu falo assim, meu irmão, você tem que ser profundo. Fala com ele, olha, o raso não te cabe mais. Fala com ele aí, o mínimo não te serve mais. Amém, meu irmão? Irmão, se você leu até hoje um versículo por dia, amanhã lê 2. Ora um pouco mais.
Mas não se prenda à liturgia, mas transforme a sua vida, uma vida que se deleita em Cristo e se aprofunde nele. Apareceu um rios para mim essa semana. É lógico, irmão, que eu entendo que pode ser corte, pode ser, né? Como é que fala? Voltado para isso já, premeditado, né? Um cara entrevistando várias pessoas. Você é cristão? Sou cristão. Entrevistou um tanto de gente. Aí depois só volta mostrando o vídeo num por um. Então fala um versículo. Irmãos, todos do Rios que falou que era cristão não falou nenhum versículo. Vocês viram isso? Pode ser premeditado, pode ser corte, mas isso é uma verdade. Aí esse mesmo cara entrevistou a galera e perguntou quem era muçulmano. Sou muçulmano e tal. Fala o negócio do Alcorão. Nem acabou de falar, fala o Alcorão, já começou a chamar, que trem. E saiu falando tudo, irmãos. E aí, quando a gente vai para o islamismo, o menino de 8 anos, ele já está firmado no Alcorão. E nós, crente, a gente sabe de tudo, irmão. Você sabe, você passou raiva ontem, você sabe de todo mundo do Brasil que jogou ontem, a raiva. Você pode escalar o jogo minuto a minuto, mas eu te peço, me fala um versículo, né? Os famosos aí, você não sabe, irmão, você se perde. Você fala assim, fala um versículo, mas não fala Salmo 123. Mas eu posso ler outro versículo? Porque nós não temos profundidade no Senhor, isso é vergonha nossa, irmãos. Por isso que cresce esses pastores cada dia mais aí, irmão, fajuto e falando da mentira, sabe por quê? O pessoal não está nem aí para a Bíblia, irmão. E eu fico tão feliz, sabe por quê? Não por mim não, por nós, igreja, que se um dia alguém, se eu falar uma pataquada aqui, irmão, eu sei que vocês não caem. Em nome de Jesus, porque nós buscamos a maturidade na palavra. Errar, é lógico que eu vou errar. Interpretação perfeita, é claro que eu não vou ter. Mas nós buscamos cada dia mais ser uma igreja biblicamente profunda, porque o raso não é para nós. Leia a palavra, ore mais, jejue mais, busque mais ao Senhor, se empenhe em se firmar no Senhor. O terceiro coração que aparece para nós é o coração dividido. Mateus, no verso 22, diz para nós: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação, ali está um engano, mas essa palavra fascinação, fascínio, ela é maravilhosa, porque é algo muito verdadeiro para o nosso tempo. A fascinação, os olhos brilhando para riquezas desse mundo, sufocam uma palavra e ela fica infrutífera. O terceiro tipo de coração que recebe essa semente é o coração dividido. Ela está ali recebendo, mas algo atrapalha que ela dá fruto. A primeira coisa, as preocupações com as coisas desse mundo. Irmãos, na semana retrasada, nós falamos sobre a ansiedade, amém, irmãos? Sobre a preocupação, não a ansiedade como patologia, mas a ansiedade como o excesso do amanhã. A ansiedade como a falta de confiança que Cristo está no seu amanhã. Então esse coração dividido, ele é sufocado, sabe por quê? Ele se depara com a verdade da palavra que diz: buscai primeiro as coisas do reino de Deus, porque as outras coisas, as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Mas aí você olha para o livro caixa e percebe que amanhã você já tomou para si que é o pior dia da sua empresa, aí você fica sufocado entre acreditar na palavra ou me debruçar na incerteza do amanhã. Isso sufoca a semente. A ansiedade, a preocupação, o excesso pelo amanhã, mas creia que Cristo já está no seu amanhã, cuidando de todos os detalhes, e não deixe que isso te sufoque e roube a semente do teu coração. Não roube aquilo que o Senhor tem derramado sobre você. O amanhã ninguém sabe se vai estar, meu irmão. Eu não tenho certeza, você não tem. Quem tem certeza que vai acordar amanhã aqui, levanta a mão.
Mas sabe o que a gente faz? A gente deixa que a preocupação de um dia que nem você tem certeza que vai estar, sufoque a verdade. Confie, o pão de amanhã está na mesa para você. Sabe por quê? Eu sou teu pai. E a gente, porque a gente não confia na palavra de Deus e prefere confiar nas nossas projeções. Projete, mas não vive pelo amanhã, amém? Se programe. E qual que é a outra coisa que ele vai dizer? A fascinação das riquezas sufocam a mensagem de Deus. Eu queria ler duas passagens com vocês, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá de odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Sabe o que a gente acha? Que a gente consegue. A gente lê esse versículo, Magno, e fala assim: eu não, o irmão que está do meu lado, sim, mas eu sou firme, eu sou a fé firmada. E aí continua Timóteo para nós, Paulo a Timóteo dizendo: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Amém, irmãos? Quem tem o sustento e que vestir? Amém? Amém. Então estejamos o quê? Contentes. Deus falou a marca aqui, irmão? Deus falou o tipo de comida que você ia comer? Mas é nós que projetamos. Aí a gente frustra porque nós colocamos em Deus um alvo no qual Ele não prometeu. Aí como Ele não prometeu, Ele não tem nenhuma obrigação em fazer. Não acontece, a gente faz o quê? Você não me ama, você não é fiel, porque você não me sustenta da forma com que eu quero ser sustentado. Então, tendo sustento e o que vestir, estejam contentes. Mas o que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, muitas vezes a gente sempre se exclui desse versículo, porque a gente acha que o rico é só aquilo lá. Aí, irmão, eu tenho um costume lá em casa, eu, minha esposa e minhas meninas, assistir Mansão à Venda. Irmão, eu amo, irmão. Quanto mais caro, nós gostamos de assistir mais. A última foi 110 milhões. Tinha até carro de Fórmula 1 do Senna, autenticado. E nós ficamos vendo e põe defeito, irmão. Isso aqui não me atende. Se não fosse esse detalhe, eu ia olhar se ele pega o meu Fiat Uno de entrada. Mas o que a gente faz? A gente olha isso aí e fala assim: rico é esse aí, ó. Mas quanto de nós a gente se perde porque a gente quer trocar uma televisão, irmão? A gente deixa de vir no culto porque a gente quer fazer hora extra, porque a gente quer ter um celular melhor. Ó, irmão, aí você entende que está falando comigo, com você agora? Porque aqui a gente gosta de julgar o outro, que está atrás de iate, de viagem lá para fora. Às vezes a gente se perde porque nós queremos ir para o NAC passar o final de semana. Vou lá comer um negócio lá no Daniel, uma traíra. Aí você vai lá e faz hora extra, deixa de vir na programação, deixa de cumprir uma palavra que você trouxe, um sim que você deu se torna um não, porque eu preciso trabalhar hoje, porque eu quero ganhar mais dinheiro aí. Eu preciso trocar a pintura da minha casa. Aí quando a gente traz para a nossa realidade, diz que pode pegar todos nós. Porque é o fascínio de quê? Da melhoria, e pode nos roubar, irmãos. O pastor é contra isso, é lógico que não sou, irmãos. Eu só tenho que te alertar e me alertar, porque a palavra diz que ele vai dizer assim: olha, porque todos o que querem e que buscam e querem ficar ricos, eles podem cair em tentação, porque o amor ao dinheiro é o que é a raiz de todos os males. De todos os males.
Por isso, se atente para como está o teu coração. E como vemos tão claro isso, irmãos, pessoas tão piedosas que começam a deslumbrar com a riqueza, com o acumular, com o melhorar do padrão de vida e se perde, irmão. Como eu vou viver pelo que eu creio? A palavra não vai dizer isso para nós? Que nós precisamos viver pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Como que eu vou viver essa verdade se diante dos meus olhos está o fascínio pelo que eu vejo? Irmão, chega a ponto do crente não querer ir para o céu agora, que ele ama isso aqui, irmãos. Irmão, eu gosto de viver aqui, irmão. Eu amo Fabriciano, irmão. Eu gosto demais de Fabriciano, gente. Irmão, eu tô falando, eu e meu João, né, amor? A gente viaja, eu chego em Fabriciano e falo, que é isso, irmão? Que lugar que eu cheguei. Irmão, eu sou apaixonado com essa cidade, sou apaixonado com viver. Mas, irmão, que exploda tudo e Jesus volte agora. Porque eu quero ir para o céu e viver nesse mundo transformado. A gente é tão fascinado pelas riquezas do mundo, que às vezes a gente começa a falar assim, Jesus está voltando. Aí a pessoa fica assim, não, nossa, esse ano não. Nossa, esse ano o meu consórcio sai, eu vou trocar de carro, pastor. Nossa, esse ano não, porque minha mãe me prometeu no meu aniversário trocar o meu telefone. E agora eu vou ter um iPhone e vou passar raiva com bateria. E aí a gente fala assim, aí você viu que aí a riqueza, a avareza começa a bater diante de nós, porque ela se torna palpável, e aí não tem desculpa para nós mais. E a palavra do Senhor vai dizer, é impossível servir aos dois senhores, mas nós achamos que conseguimos. E nos tornamos como Pedro. Jesus diz assim, Pedro, todo mundo vai me negar. O que Pedro vai dizer, irmão? Eu não. Eu? Jesus, você enganou demais. Esses aí, tudo aí pode se perder nessa jornada. Eu não. Perde, irmão. E muitas vezes aquele que está com esse que falar é o que já se perdeu. E muitas pessoas hoje são cristãs porque querem encontrar em Deus fonte de lucro. Você vai se decepcionar e vai se frustrar, porque Deus não é um banco infinito, amém, irmãos? Mas Ele é o nosso sustento. E o último coração, para a gente encerrar, verso 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Agora ele faz um contraponto com o primeiro coração. Mas o que ouve o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O frutificar na palavra, estar em compreender a palavra. Como eu me movo pela palavra? Quando eu compreendo a palavra no qual eu estou vivendo. Eu preciso de aprendizado por aprendizado, eu preciso estar sempre me colocando nesse lugar. Assim como Tiago vai dizer para nós, em Tiago 1, 22, 25, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você não está me enganando, você não está enganando o seu amigo, você não está enganando o seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, você está enganando a você mesmo. É até perigoso que eu vou falar aqui, mas vou falar. Irmão, na bolsa, você está vindo aqui, não é para compreender a palavra, para aprofundar nela, irmão, você está perdendo tempo. Porque se o meu pensamento, se fosse para mim viver aqui uma maquiagem, irmão, irmão, eu ia viver de verdade lá fora, irmão. Tem coisa pior que você estar aqui pagando de santo e vivendo igual um demoniado lá fora, irmão. Vai viver o endemoniado o tempo inteiro sem ter que esconder de ninguém, irmão. Que loucura o pastor está mandando. Irmão, porque é melhor. Aí lá no lixo, eu consigo chegar e te mostrar, irmão, isso aqui não é para você, você é filho de Deus. O pior é o que está aqui se enganando. Eu estou até aqui, eu vim até na conferência. Mas veio por quê? Estou aqui porque estou precisando do negócio de Deus. Esse é o difícil de pegar, gente. Esse é o difícil da palavra vir. Porque ele está aqui.
mas não compreende, não se coloca e não é o que? Praticante da palavra. Irmão, tem hora que machuca assim, eu peço a Deus assim, Deus, eu não posso me desanimar por isso. Irmão, sabe o que machuca muito? A gente vem no domingo aqui, prega uma palavra assim, ó, clara. Vou usar um exemplo, não pode mentir, o diabo é o pai da mentira. Aí no outro dia eu descubro, aí chega para mim, não, o irmão está mentindo. Eu falei assim, ele estava aqui ontem, aqui, ó, ele estava aqui, ele ouviu a mensagem, mas não diz nada. Sabe por que Tiago vai dizer? Porque se você não pratica, você engana a si mesmo. E sabe o que ele vai dizer? E você é como aquele que contempla o seu olho no espelho, e quando você vira as costas, você se esquece. Sabe por quê? Você não colocou em prática. Quer perder algo que você aprendeu, ou que você se colocou para conhecer? Não pratique, irmão. Chega na Núbia no final do culto hoje, que fala, seu Núbia, deixa eu fazer umas aulas de natação com você lá. Uai, irmão, se você dá um pulo lá um dia só e acabou, ele vai falar que sabe nadar? Você vai morrer afogado no mar, irmão. Mas não vai não, em nome de Jesus. Que Deus te protege, amém? Mas você não pode falar assim, eu fui lá um dia na aula experimental, agora eu sei nadar. Ah, vai caçar nadar. Não coloque isso em prática, é a mesma coisa da palavra. Mas é aquele que compreende. Meu irmão, uma coisa que nós temos que atentar para uma verdade. A semente é a mesma. O que difere o resultado é o coração. Irmãos, é tão interessante que na igreja a gente acontece isso. Acaba o culto, chega o irmão e fala assim, que culto poderoso. Que louvor, que palavra. Aí o outro vai lá e fala assim, nossa, esse culto é ruim demais. A gente fica assim. Aí a palavra vai dizer, é o coração. Como que você chega com a expectativa, muda tudo. Como você prepara a sua semana, muda tudo. Como foi a sua semana, transforma o seu domingo. O seu tempo de comunhão com a igreja, tudo acontece o que? Durante toda a sua vida. Por isso a semente hoje foi lançada. Eu queria trazer essa reflexão para nós, para que você possa olhar para o teu coração e começar a pensar qual é o resultado da tua vida, qual é o seu coração, meu irmão. É um coração frágil, é um coração superficial, é dividido. Ou você e eu temos que querer e ansiar por ter um coração como terra boa. E se você não se encontra nesse lugar, é noite de você se arrepender e se entregar ao Senhor. Porque Ele transforma a sua vida em nome de Jesus. Coloque de pé no seu lugar, por favor.